Rede Band News FM. Sintonize em São Paulo. Band News FM. Em 20 minutos, tudo pode mudar. Existem diferentes tipos de arritmias cardíacas. Algumas têm cura, outras podem ser controladas. Ouça a entrevista que o cardiologista Luiz Magalhães, presidente da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, concedeu a Cássia Godoy sobre esses diferentes tipos de arritmias cardíacas que existem. Doutor, existe um perfil de pessoas que são mais suscetíveis a esse problema, arritmia cardíaca? Sim. As arritmias são distúrbios do ritmo cardíaco e nesse dia de 12 de novembro a Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas chama a atenção das entidades, dos médicos, da população leiga sobre como prevenir. A arritmia é uma alteração do ritmo dos batimentos para mais ou para menos e ela geralmente acomete mais com a idade, com o aparecimento de doenças como pressão alta, diabetes, infarto. Então é possível prevenir a maioria das vezes. Agora, doutor, às vezes a pessoa tem a sensação que o coração está batendo muito forte, às vezes isso acontece numa situação de estresse, de nervosismo. Tem muita gente que chega no consultório achando que tem arritmia cardíaca e na realidade não tem o problema? Isso. O sintoma da arritmia geralmente é palpitação, né, sensação de coração disparado, ou desmaio. Obviamente, quando o indivíduo é jovem, a chance de ele ter um problema cardíaco grave é muito pequena. Mas à medida que a pessoa envelhece, começa a adquirir doenças da própria evolução, né, como hipertensão e diabetes, o sintoma de desmaio no idoso ou de palpitação é um sinal que geralmente deve gerar cuidados. Ele deve procurar o seu clínico, o cardiologista, porque existe uma grande chance de que realmente haja algum distúrbio do ritmo cardíaco que esteja causando o sintoma ou o desmaio. Agora, doutor, o que provoca as arritmias? Então, as arritmias, nós temos dois grandes blocos. As arritmias de origem genética, vamos dizer, a pessoa nasce com aquela predisposição de ter aquele foco que dispara, aquela arritmia que pode levar a um caso de morte súbita, que morte súbita é aquela morte que acontece inesperadamente, né? E o caso mais emblemático é daqueles jogadores, esportistas que morrem em campo, que são televisionados para bilhões de pessoas no mundo. Então, naquele caso especificamente, são doenças que eles já nasceram e que se manifestaram com um esforço maior. Então, são as arritmias que têm caráter hereditário. Mas, felizmente, essa não é a maioria. A maioria dos casos que acontecem de arritmia, ou mesmo de morte súbita, acontece numa idade bem mais avançada, com indivíduos que não tiveram um cuidado adequado, que estão praticando esporte sem fazer uma avaliação clínica a partir dos 40 anos de idade, e os pacientes que têm problemas, como já teve infarto, já teve outras doenças, e que eles são mais suscetíveis a ter essas arritmias, que podem ter só repercussão do ponto de vista da qualidade de vida, sintoma de palpitação, ou pode levar à morte súbita realmente. Quais são os tratamentos, doutor, para as arritmias? Então depende do tipo de arritmia. As arritmias mais leves, que não causam morte, que a gente chama de benigna, ela pode ser tratada com medicamento e tem a possibilidade de tratar-se com procedimentos tipo ablação por catéter, que são procedimentos via catéter que se procura os focos de arritmia, geralmente são de nascença, e esses focos podem ser ablacionados, cauterizados, e o paciente tem uma chance muito grande, quase 100% de cura. Já as arritmias mais malignas, que causam risco de morte, elas podem ser tratadas com medicamento, controlar os fatores de risco, né, seja ele pressão alta, diabetes, e existe a possibilidade de ablação em alguns casos e de implante de desfibrilador. O desfibrilador é um aparelho semelhante a um marca-passo que é colocado no peito do paciente e que ele fica vigiando o ritmo dele durante a vida, durante a prática de algum exercício. E se o paciente tem uma arritmia muito grave, o coração acelera muito, com risco de morte iminente, esse aparelho ele consegue desfibrilar, como é feito nos desfibriladores automáticos que hoje em dia nós temos nos aeroportos, nos aviões, nos estádios, só que o paciente está com ele implantado em seu peito. Então é uma coisa mais imediata. Bom, então nós temos casos em que existe cura e alguns casos em que existe controle do problema, né, doutor?
Exatamente. Então é importante que antes de se iniciar algum tipo de atividade física nova, alguém tenha algum cuidado de procurar um clínico ou um cardiologista e, de acordo com o surgimento ou encontrar algum tipo de distúrbio, ou na história clínica, por exemplo, eu desmaiei, meu pai teve morte súbita aos 40 anos, então significa de que eu tenho um risco individual. Então eu devo procurar um médico antes de fazer qualquer tipo de atividade física. Então é importante que as pessoas tenham consciência de que é imprescindível fazer uma avaliação médica. É importante mesmo dar esse lembrete, inclusive porque em algumas cidades brasileiras, isso que já foi um dia obrigatório não é mais. Em São Paulo, por exemplo, nesse momento, as pessoas conseguem se inscrever em academias de atividade física, de ginástica, sem fazer obrigatoriamente esse exame, que era obrigatório na capital paulista alguns anos atrás. Sendo obrigatório ou não, é uma questão de saúde, né, de preocupação individual que a pessoa deve ter, que todo mundo deve ter. Dr. Luiz Magalhães, cardiologista, presidente da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, muito obrigada por trazer todas essas informações aqui para os nossos ouvintes. Ok.